Se você é torcedor colorado e carrega aquela sensação de que a base ficou para trás, de que o celeiro de ases secou, você pode estar assistindo o início de uma virada histórica e nem percebeu. Porque em 2025, a base do Inter foi chamada de uma base falida. E não foi só pelo rival, não. Foi chamada por nós colorados também. O Sub-20 foi rebaixado, o Sub-17 brigou pelas últimas posições e aquela sensação ficou, a sensação de que dali nada mais surgia. Agora, olha só o contraste, 2026 começa e tem garotos decidindo no profissional, tem base ganhando os grenais e tem menino entrando sem sentir o peso da camisa. E olha só que coisa mais curiosa, isso não virou manchetes positivas nos jornais. Pouca gente fala sobre isso. E é exatamente por isso que esse nosso vídeo é importante. Porque o que está acontecendo hoje, lá na base do Internacional, não é sorte, não é acaso e muito menos coincidência. Tem planejamento, tem mudança de mentalidade. E, claro, decisão de gestão. E tem escolhas que começaram lá atrás, que agora estão começando a aparecer. Talvez você esteja olhando para o Inter de 2026 com os olhos lá de 2025. E isso vai mudar tudo. Fique comigo, então, até o final desse vídeo. Porque tem um detalhe que quase ninguém percebeu, que vai te explicar exatamente o porquê que essa virada na base do Internacional aconteceu. E quando você entender isso, a forma de olhar para a nossa base vai ser totalmente diferente. Mas para entender o que está acontecendo agora, em 2026, nós precisamos voltar um passo. E não é um passo confortável, ele é muito, mas muito doloroso. 2025 foi, sem sombra de dúvidas, um dos anos mais tristes da base do Internacional. O nosso Sub-20, que sempre foi tratado como o último passo antes do profissional, caiu para a Série B do brasileiro da categoria. E é uma queda simbólica e muito, mas muito pesada, que mexeu com a moral de todo mundo. O nosso querido Sub-17, que acabou ficando nas últimas posições. E só não foi rebaixado porque no Sub-17 não tem um rebaixamento. Mas a sensação era, sim, de fundo do poço. E aí veio o pior de tudo. Nós, torcedores, paramos de acreditar. E aí a gente começou a repetir frases que nunca, mas nunca combinam com a história do Inter. Essa base não tem nada, não vai mais sair jogador dali, o celeiro acabou. E isso dói muito, porque quando falamos de base no Internacional, a gente fala de identidade. A gente fala de uma base que revelou Nilmar, Rafael Sobis, Falcão. De jogadores que não só surgiram, mas decidiram jogos grandes, ganharam títulos e nos deram muitas alegrias. E quando você olha para o cenário de 2025, parecia que algo tinha se destruído ali dentro. E aqui eu vou ser bem honesto para você, eu critiquei, e critiquei bastante. Mas não foi porque eu não gosto de jogadores da base, porque eu não gosto dos guris. Foi exatamente ao contrário. Eu critiquei porque eu sei o tamanho que tem a base do Internacional. Eu sei o que essa camisa representa. E eu sei exatamente o que já saiu da nossa base. Quando eu vou lá e cobro, é porque eu acredito que dá sim para entregar mais. E em 2025 ficou muito claro que o que estava sendo entregue era muito, mas muito abaixo do que o Inter podia produzir. Era aquele sentimento coletivo de frustração e não era só aquele resultado ruim, era uma falta de perspectiva. E talvez você que esteja me assistindo agora também passou por isso.
Talvez em algum momento você olhou para a base e pensou: daqui não sai nada. E eu vou te perguntar isso agora, te olhando nos olhos. Em algum momento de 2025, você desacreditou da base do Inter? Comenta aqui embaixo, mas comenta de verdade, porque além de ajudar demais fazendo com que esse vídeo chegue a mais colorados, isso vai criar uma discussão real entre quem vive o clube no dia a dia. Aqui não tem certo ou errado, tem sentimento, e o nosso espaço aqui é para isso. Agora, a pergunta que precisa ser feita é simples. Se em 2025 a nossa base parecia perdida, o que foi que mudou no ano de 2026? Porque a gente sabe, jogador não fica bom do dia para a noite. E coincidências não explicam o que vem acontecendo. Vamos lá aos números. Porque números, esse sim, não tem clubismo. Em 2025, nas primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho, apenas seis jovens da base foram utilizados pelo time profissional. Já agora, no ano de 2026, esse mesmo número salta para 17 jovens. Isso não é um detalhe, né? Isso pode ser, sim, uma mudança de mentalidade. O Campeonato Gaúcho deixou de ser apenas um campeonato de sobrevivência. Ele passou a ser utilizado como um laboratório, aonde coloca esses meninos em jogo valendo, aonde tem pressão, jogos grandes e pesados. E isso é exatamente o ambiente que um jovem precisa para crescer. Isso não é aqueles treinos escondidos, isso é jogo real. Já aqui entra um ponto-chave. Esses meninos param de ser emprestados ao profissional e começam a ser integrados de verdade. Treinam com o elenco principal e vivem um vestiário de jogo. Entendem as exigências e isso faz total diferença. E nada disso acontece por acaso. Existe um nome central nessa causa. Se chama Abel Braga. O Abel sempre foi um cara que entendeu a base, que entendeu o clube. E com sua experiência, ele sabe que o Internacional não vai se sustentar comprando. O Abelão foi lá e ele aproximou a base do profissional, criando sim um diálogo. Com isso, ele criou uma porta aberta, dando mais confiança. E quando o moleque percebe que tem um adulto de confiança olhando para ele, as coisas mudam. E fique comigo, porque daqui a pouco eu vou te mostrar por que alguns desses guris estão muito à frente do que nós, torcedores, imaginamos. E talvez isso explique o porquê que o Internacional resolveu acelerar esse processo agora. Agora a gente entra naquela parte que o torcedor mais gosta, porque ideia é importante, gestão é muito importante, mas futebol tem nome, rosto e momento. E é aqui que essa virada começa a ficar visível. E vamos começar por ele, porque quando um jogador entra em campo e muda completamente o ritmo do jogo, você percebe na hora. A atuação do Alex contra o São Luís não foi comum, gente. Foi uma atuação madura, uma atuação de quem entende do jogo. Ele pediu a bola, ele se posicionou estrategicamente, corretamente, ele não se escondeu do jogo em momento algum. E vamos combinar, isso não é normal para o menino. Isso é personalidade. Ele teve leitura de jogo, tomada de decisão rápida. Esse menino não é só uma promessa. Esse já está pedindo passagem. E já já eu vou te mostrar por que jogadores assim valorizam o elenco e não apenas a base. Agora, olha só esse contraste. Em 2025, o menino Alisson errou. Foi exposto e sentiu toda a pressão. Mas isso acontece. O que define um jogador não é o erro. Me parece um jogador mais calmo, mais consciente e melhor preparado.
E o clube entendeu isso, porque renovou o seu contrato até 2030. Isso não foi só uma aposta, isso foi uma leitura de potencial. Isso sim é proteger o seu ativo, é ter visão de médio e longo prazo. E daqui a pouco eu vou te explicar o porquê que essa renovação mudou completamente ou pode mudar o futuro financeiro do clube. E agora só segura essa informação. João Bezerra, 16 anos. O jogador mais jovem a estrear pelo Internacional nesse século. Isso não é só uma estatística, isso é um sinal. É um sinal de confiança, de planejamento. É um sinal de que o clube agora sim está disposto a acelerar um talento quando ele aparece. E mais, esse é um perfil que o mercado observa muito. Ele tem idade, posição e contexto. Esse tipo de jogador vai virar um ativo muito rápido. E já já você vai entender o porquê que isso coloca o Internacional agora em um outro patamar de negociação. E aqui entra uma parte que muita gente ainda não percebeu. Benjamin e Denis, muita força física, intensidade, ocupação de espaços. E não é só isso. Eles representam aquele conceito moderno de volante que marca muito e também constrói o jogo. Eles já mostraram que aguentam a pressão e também gostam de jogos grandes. Esses dois jogadores conversam com o futebol global. E esse tipo de perfil é ouro no mercado e a gente sabe disso. E o nosso Colorado está formando isso dentro de casa. E aqui eu vou fazer aquela provocação controlada tradicional do nosso canal. Enquanto alguns aí vivem de discursos, o Internacional está formando jogadores. Enquanto alguns prometem craques do futuro, o Internacional está colocando o futuro em campo. E aí, você percebe o padrão? Não é um nome isolado apenas. É sim um movimento, é uma nova geração. É uma base que começa a ganhar rosto. E quando isso acontece, o clube muda de patamar. E daqui a pouco eu vou te mostrar exatamente por que isso vai mudar o futuro financeiro do clube. E agora que a gente passou por tudo isso, eu quero que você pare um segundo e pense comigo. Isso que vem acontecendo com a base do Inter não é só um momento bom, não é só uma sequência positiva, é um sinal claro de uma mudança estrutural. E quando um clube muda a sua base, ele muda também o seu futuro. O nosso futebol brasileiro hoje vive um problema sério. O jogador mediano está custando caro demais. Aí é salários altos, contratos longos, pouco retorno e o clube vira refém. Quando o Inter começa a colocar os meninos da base para jogar, ele ganha algo que não aparece nas súmulas. Liberdade. Liberdade para não contratar errado. Liberdade para negociar melhor. Liberdade para dizer não ao mercado da bola. E isso é gestão, isso é uma inteligência esportiva. Mas não é só dinheiro, tem coisa que não se compra no mercado. Identidade é uma delas. Um guri da base sabe o peso que tem a camisa. Ele cresce ouvindo o Grenal, ele cresce vendo o Beira-Rio lotado. E desde cedo ele aprende o que é representar o Internacional. Quando esse jogador entra em campo, ele não entra só para jogar bola. Ele entra para provar que pertence a esse clube. E isso muda completamente o comportamento do time naqueles momentos mais difíceis. E aí entra um ponto que muita gente ainda não percebeu. Formação de talentos ainda é uma das moedas mais valiosas do futebol sul-americano. Quando o Inter usa sua base de forma consciente, ele retorna para o radar. Clubes de fora observam, olheiros acompanham, o mercado volta a respeitar. Isso não é só sobre vender jogador, é sobre ser tratado como um clube grande, organizado e confiável. Agora pensa no impacto dentro do vestiário. Quando esse guri sobe e joga, ninguém tem cadeira cativa. Todo mundo precisa render. Isso aumenta o nível do treino, aumenta a disputa e aumenta a intensidade.
Um time competitivo não nasce só de contratações badaladas, nasce também de um ambiente saudável. E se você curte esse tipo de vídeo que faz análises com mais profundidade do Internacional, inscreva-se no canal agora, ativa o sininho agora, porque eu trago todos os dias vídeos com contextos, bastidores. É uma ideia de quem vive o Internacional com intensidade. Entender o futebol faz a gente torcer melhor. E esse canal é para quem gosta de entender o Colorado muito, mas muito além do placar. E agora eu vou te mostrar o porquê que essa nossa base pode colocar o Internacional novamente no centro do futebol brasileiro. E não só no discurso, mas na prática. Agora, para a gente finalizar essa linha de raciocínio, eu quero fazer uma comparação bem direta, sem ficar romantizando e sem exageros. Porque essa base que a gente está vendo em 2026, ela não surgiu do nada. Ela não nasceu ontem. Ela foi, sim, reconstruída. Em 2025, por exemplo, o sentimento que a gente tinha era de medo. Que tinha medo de colocar os guris para jogar. Medo de errar, medo de críticas, medo da arquibancada e suas cobranças. A nossa base era vista quase como um problema. Se o menino entrasse e errasse, era meio que uma confirmação de que na base não existia nada. E isso é devastador para qualquer processo de evolução, porque jogadores jovens precisam de erros para evoluir. Em 2026, o sentimento agora é outro. A nossa base virou oportunidade. Os guris estão entrando em campo já sabendo que não estão ali para tapar buraco, agora eles estão para competir. Agora não é aqueles testes desesperados, larga e vai. Agora são escolhas e isso muda tudo. Muda a confiança do jogador, muda a postura do time e a leitura do torcedor. Que é muito importante de deixar bem claro. Não foi só troca de nomes, foi trocar também a mentalidade. Parar de tratar a base como o último recurso para resolver problemas financeiros e sim tratar como um ativo. Parar de esconder os jogadores jovens e começar a expor eles a jogos reais. Isso é formação de verdade. Essa reconstrução não foi barulhenta, não teve aquelas coletivas dizendo agora vai. Ela aconteceu no dia a dia, naquela decisão de relacionar, na decisão de escalar, na decisão de bancar o erro, e isso sim é convicção. Quando você vê esses meninos hoje jogando sem medo, com personalidade, você percebe que algo mudou por trás. Esses meninos hoje jogam sabendo que tem um respaldo, que não vão ser descartados quando cometem erros. Erros que fazem parte de um plano. A base do Inter não ficou melhor porque os jogadores são outros. Ela ficou melhor porque o clube voltou a acreditar e pensar mais nela. E quando um clube do tamanho do Internacional volta a pensar na própria base, ela não só constrói novos jogadores, ela se reconstrói. E se você ficou comigo até aqui, é porque gostou desse meu vídeo. Então eu preparei um outro vídeo, uma história dos meninos de Gana e o processo silencioso que o Internacional está fazendo para desbravar a África e encontrar novos talentos. Vou deixar aqui então, clica no vídeo e assista porque está muito bacana, beleza? Combinado? Até o próximo vídeo.